Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 23. Êxodo capítulo 17 ao capítulo 19. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara com que feristes o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. E chamou-se o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: Fui peregrino em terra estrangeira. E outro se chamava Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste ao encontro de Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e se inclinou e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isto aos que trataram a Israel com arrogância. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que estás contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas casas a Deus.
Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, qual se foi para a sua terra. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e Israel se acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: Estais prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos em uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: Desce, adverte ao povo que não trespasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Respondeu-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto.